Meu Deus, olha só esse violino. Parece que foi encontrado no sótão da avó. Será que ele não sabe que talento não vem em caixas velhas? A manhã de terça-feira chegou com uma névoa fina que cobria as ruas de São Paulo. João Henrique Silva, de apenas 19 anos, caminhava pela Avenida Paulista carregando uma caixa de violino que parecia ter vivido mais histórias do que ele próprio. O estojo de couro marrom estava desbotado pelo tempo, com rachaduras nas bordas e fechos que rangiam a cada movimento. Nas mãos calejadas do jovem, aquela caixa era seu tesouro mais precioso. Ele parou em frente ao imponente edifício do Teatro Municipal, onde aconteceria a audição mais importante de sua vida. A Orquestra Sinfônica do Estado estava selecionando um novo primeiro violino, e João sabia que esta era sua única chance de sair da periferia onde cresceu e mostrar ao mundo o que realmente sabia fazer. Dentro do teatro, a sala de audições fervilhava com candidatos dos conservatórios mais prestigiados do país. Instrumentos brilhantes emergiam de estoios de fibra de carbono e couro italiano. Um jovem de cabelos loiros penteados para trás afinava seu violino francês de R$50 mil, enquanto conversava casualmente sobre suas aulas particulares com maestros europeus. Ao seu lado, uma moça de vestido azul marinho ajustava as cordas de seu instrumento alemão, comentando sobre sua recente participação em masterclasses na Áustria. João entrou na sala e imediatamente sentiu o peso dos olhares. Sua camisa branca estava impecavelmente passada, mas claramente não era de marca. Suas calças sociais, embora bem cuidadas, mostravam sinais de uso. Mas foi quando ele colocou sua caixa no chão e a abriu que os sussurros começaram. "Meu Deus, olha só esse violino", murmurou uma candidata para sua amiga. "Parece que foi encontrado no sótão da avó." O violino de João era realmente uma visão peculiar. O verniz estava opaco e descascado em vários pontos, revelando a madeira envelhecida por baixo. Havia pequenos arranhões espalhados pela superfície, resultado de décadas de uso. O cavalete estava ligeiramente inclinado, e as cordas, embora funcionais, claramente não eram das mais caras do mercado. "Ei, rapaz", disse o jovem loiro, se aproximando com um sorriso condescendente. "Você sabe que isso aqui é uma audição profissional, né? Não um sarau de escola." João ergueu os olhos calmamente. "Sei sim. Obrigado pela preocupação." "Sério, cara, sem ofensa, mas talvez você devesse considerar investir em um instrumento decente antes de tentar uma vaga numa orquestra desse nível", continuou o rapaz, atraindo a atenção de outros candidatos. "Meu professor sempre dizia que um músico é tão bom quanto seu instrumento." Uma risada baixa se espalhou pelo grupo. João apenas sorriu e continuou preparando seu violino, verificando a tensão das cordas com uma precisão que chamou a atenção de quem realmente entendia do assunto. Nesse momento, a porta se abriu e entrou o painel de jurados. À frente estava o maestro Ricardo Benedetti, uma lenda viva da música clássica brasileira. Aos 65 anos, Benedetti havia regido as melhores orquestras do mundo e era conhecido tanto por sua genialidade musical quanto por sua personalidade exigente. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e seu terno italiano custava mais do que João ganhava em um ano inteiro dando aulas particulares. Benedetti examinou a sala com seus olhos penetrantes, fazendo uma pausa quando viu João e seu violino. Ele arqueou uma sobrancelha e murmurou algo para o jurado ao seu lado, que riu discretamente. "Bom dia, jovens músicos", começou Benedetti com sua voz grave e imponente. "Vocês estão aqui competindo por uma das posições mais cobiçadas do país. Esperamos excelência técnica, interpretação madura e, é claro." Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para João, instrumentos à altura do nosso padrão. O coração de João acelerou, mas sua expressão permaneceu serena. Ele havia enfrentado preconceito a vida toda. Cresceu em cidade Tiradentes, onde as aulas de música eram raras e os instrumentos, mais raros ainda. Aprendeu a tocar com professores voluntários em projetos sociais, praticando em violinos emprestados e emprestados novamente. "Muito bem, vamos começar", anunciou Benedetti, consultando sua lista. Primeiro candidato, Eduardo Martins. O jovem loiro se levantou com confiança, ajeitou sua gravata importada e posicionou-se no centro da sala. Seu violino francês brilhava sob as luzes do teatro. Ele executou uma passagem virtuosística de Paganini com técnica impecável, cada nota precisa e clara. Os jurados anotaram em suas pranchetas, visivelmente impressionados. "Excelente técnica, Eduardo", comentou Benedetti. Próxima, Amanda Costa. A jovem do vestido azul tocou o movimento de um concerto de Brahms, sua interpretação elegante e bem estruturada. Novamente, os jurados pareceram satisfeitos.
Um após outro, os candidatos se apresentaram. Todos com instrumentos caros, todos com técnica refinada, todos com pedigree musical que parecia ser esperado ali. Próximo, João Henrique Silva. João respirou fundo e se levantou. Carregou seu violino até o centro da sala, sentindo o peso de todos os olhares. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som de seus passos no piso de madeira. Jovem, disse Benedetti, tirando os óculos e os limpando lentamente, você tem certeza de que esse instrumento está em condições de tocar? Algumas risadas contidas ecoaram pela sala. João olhou diretamente nos olhos do maestro. Tenho certeza, maestro. Posso começar? Benedetti fez um gesto displicente com a mão. Por favor, nos surpreenda. João posicionou o violino sob o queixo e ergueu o arco. Por um momento, fechou os olhos e respirou profundamente. Naquele instante, a sala desapareceu. Não havia mais jurados, não havia mais candidatos risonhos, não havia mais preconceito. Havia apenas ele, seu violino e a música que carregava na alma. Então, ele começou a tocar. A primeira nota que emergiu do violino velho foi como um suspiro celestial. Clara, pura, com uma ressonância que parecia impossível vir daquele instrumento aparentemente maltratado. João não estava tocando uma peça clássica conhecida. Em vez disso, ele interpretava uma composição própria, uma melodia que havia nascido nas noites insones de sua infância, quando ouvia os sons da cidade pela janela de seu pequeno quarto. A música começou suave, quase sussurrada, como se o violino estivesse contando segredos antigos. As notas fluíam com uma naturalidade que hipnotizava, cada frase musical construída com uma maturidade emocional que contrastava com a juventude do intérprete. Não havia show-off técnico, não havia velocidade desnecessária. Havia apenas música pura, honesta, vinda diretamente do coração. Eduardo, que momentos antes zombava do instrumento de João, agora estava com a boca entreaberta, seu próprio violino esquecido ao lado. Amanda tinha os olhos fixos no jovem músico, como se estivesse presenciando um milagre. Os outros candidatos, um por um, pararam de conversar e se voltaram para a performance. Mas foi nos jurados que a transformação foi mais visível. Benedetti, que havia tirado os óculos para limpá-los, agora os segurava imóveis nas mãos, seus olhos arregalados. O jurado ao seu lado havia parado de escrever e sua caneta permanecia suspensa no ar. A terceira jurada, uma professora de conservatório conhecida por sua severidade, tinha uma expressão de completa incredulidade. A melodia de João crescia em intensidade, mas não em volume. Era como se cada nota ganhasse mais peso emocional, mais significado. O som que saía do violino velho era impossível de ignorar, rico, complexo, com harmônicos que pareciam dançar no ar. Aquele não era o som de um instrumento qualquer. Era o som de um instrumento especial, tocado por mãos que sabiam exatamente como extrair sua alma. Conforme a música se desenvolvia, ficava claro que João não estava apenas tocando notas. Ele estava contando uma história. A história de um menino que cresceu ouvindo os sons da cidade grande, que aprendeu música não em conservatórios caros, mas nas ruas, nos projetos sociais, nos espaços onde a música era uma necessidade, não um luxo. A melodia falava de sonhos alimentados em pequenos quartos, de esperanças mantidas vivas mesmo quando tudo parecia impossível. O violino de João respondia a cada movimento de seus dedos como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Vibratos perfeitos surgiam naturalmente, não como técnica estudada, mas como respiração musical. Os harmônicos brotavam das cordas como flores de um jardim bem cuidado. Era impossível distinguir onde terminava o músico e onde começava o instrumento. Benedetti se inclinou para a frente, seus olhos agora brilhando com uma luz diferente. Ele reconhecia o que estava ouvindo. Não era apenas talento, era genialidade. E mais que isso, era um som que ele havia ouvido apenas algumas vezes na vida, o som característico de um instrumento verdadeiramente especial. A composição de João alcançou seu clímax emocional, uma passagem onde a melodia principal dançava com contrapontos que ele mesmo criava usando cordas soltas e técnicas avançadas. Por um momento, parecia que havia uma orquestra inteira naquela sala, não apenas um jovem com um violino velho. Então, lentamente, a música começou a se recolher, como uma onda que retorna ao mar. As notas se tornaram mais espaçadas, mais contemplativas. João estava encerrando sua história musical, trazendo todos de volta à realidade, mas de uma forma que ninguém esqueceria. A última nota pairu no AR por alguns segundos eternos antes de se desvanecer completamente. João abaixou o violino e o arco, mas manteve os olhos fechados por mais um momento, como se ainda estivesse ouvindo ecos da música que acabará de criar.
O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio que havia antes. Não era o silêncio da expectativa ou do preconceito. Era o silêncio do assombro, da reverência, da completa absorção emocional. Benedetti foi o primeiro a se mover. Lentamente, como se saísse de um transe, ele se levantou da cadeira. Seus olhos estavam úmidos, algo que ninguém naquela sala jamais havia visto. O maestro, conhecido por sua dureza e exigência, estava visivelmente emocionado. "Meu Deus", murmurou ele, sua voz quase inaudível. "Meu Deus do céu!" Então, para o choque absoluto de todos os presentes, Ricardo Benedetti começou a aplaudir. Não era um aplauso protocolar ou educado. Era um aplauso genuíno, carregado de emoção e reconhecimento. Suas palmas ecoaram pela sala silenciosa como trovões distantes. Um por um, os outros jurados se levantaram e se juntaram ao aplauso. Depois vieram os candidatos, primeiro timidamente, depois com entusiasmo crescente. Eduardo, que havia zombado do violino de João, estava aplaudindo com lágrimas nos olhos. Amanda sorria entre as palmas, balançando a cabeça em descrença positiva. "Jovem", disse Benedetti, sua voz ainda embargada, "preciso lhe fazer uma pergunta. Esse violino, ele tem alguma história especial?" João sorriu pela primeira vez desde que entrará na sala. "Tem sim, maestro. Ele pertenceu ao meu bisavô, depois ao meu avô, depois ao meu pai, e agora é meu. Meu bisavô era luthier na Itália, no início do século passado. Ele conhecia alguns dos grandes mestres da época." Benedetti se aproximou, seus olhos brilhando com compreensão crescente. Posso examiná-lo." João estendeu o violino cuidadosamente. Benedetti o pegou com reverência, virando para examinar cada detalhe. À medida que seus olhos percorriam o instrumento, sua expressão mudava de curiosidade para incredulidade absoluta. "Isso não é possível", murmurou ele, procurando algo específico no interior do violino. Então, seus olhos se arregalaram. Não pode ser." "O que foi, maestro?" perguntou um dos jurados. Benedetti ergueu o violino com mãos trêmulas. "Vejam aqui", disse ele, apontando para uma pequena marca no interior do instrumento. "Esta é a marca de Giuseppe Guarneri. Este violino é um Guarneri Deu Jesus original." Um murmúrio de choque percorreu a sala. Todos sabiam o que isso significava. Giuseppe Guarneri, conhecido como Deu Jesus, havia sido um dos maiores luthiers da história, contemporâneo de Stradivarius. Seus violinos eram considerados tesouros nacionais, valendo milhões de dólares. "Mas isso é impossível", disse Eduardo, ainda em estado de choque. "Um Guarneri, aqui, assim." João sorriu tranquilamente. "Minha família sempre soube que era especial. Meu avô me contava histórias sobre como meu bisavô havia trabalhado no ateliê de Guarneri quando jovem, e como o mestre havia lhe dado este violino como presente de despedida quando ele decidiu vir para o Brasil. Mas nós nunca tivemos dinheiro para confirmar oficialmente." Benedetti ainda segurava o violino como se fosse uma relíquia sagrada. "Jovem, você tem ideia do que está carregando? Este instrumento não é apenas valioso, é um pedaço da história da música mundial." "Para mim", disse João simplesmente, "sempre foi apenas o violino da família. O instrumento que me ensinou a tocar, que me conecta com meus ancestrais, que carrega a música de 4 gerações." O maestro devolveu o violino cuidadosamente. "E a composição que você tocou? Quem a escreveu?" "Eu mesmo, maestro. Eu componho desde criança. Esta peça se chama Ecos de Família. É sobre a jornada da minha família, desde a Itália até aqui, e sobre como a música nos manteve unidos através de todas as dificuldades." Benedetti balançou a cabeça, ainda processando tudo o que havia presenciado. Em 40 anos de carreira musical, raramente vi talento e música se combinarem de forma tão transcendente. "Você não apenas toca bem, você é música." Ele se virou para os outros jurados, que ainda estavam em estado de choque. "Creio que não precisamos de mais deliberações. Senhores, acabamos de testemunhar algo extraordinário." "Concordo completamente", disse a professora de conservatório, sua voz ainda tremula. "Em 30 anos ensinando, nunca ouvi nada assim." Eduardo se aproximou de João, o rosto corado de vergonha. "Cara, eu preciso pedir desculpas. O que eu disse antes foi completamente fora de linha. Eu nunca imaginei, nunca vi alguém tocar assim." "Não se preocupe", respondeu João com genuína gentileza. "Eu entendo."
As aparências podem enganar mesmo. Amanda também se aproximou. Sua composição é absolutamente linda. Você estuda composição em algum lugar? Não formalmente, disse João. Aprendo ouvindo, experimentando. Meu professor do projeto social me deu algumas bases teóricas, mas a maior parte vem de, sei lá, de dentro mesmo. Benedetti interrompeu a conversa. João, obviamente você é aprovado para a orquestra. Mais que isso, gostaria de lhe fazer uma proposta. Estamos preparando um concerto especial para a temporada de abertura do próximo ano. Seria uma honra se você pudesse estrear sua composição Ecos de Família conosco. Como solista. O queixo de João caiu. Como solista. Maestro, eu nunca. Confie em mim, disse Benedetti, colocando uma mão paternal no ombro do jovem. Você tem algo que não pode ser ensinado em conservatório nenhum. Você tem alma musical. E com esse instrumento extraordinário, seria uma apresentação histórica. 3 meses depois, o Teatro Municipal estava lotado. A elite cultural de São Paulo se reunirá para ouvir a estreia de Ecos de Família, interpretada por seu jovem compositor acompanhado da Orquestra Sinfônica do Estado. João entrou no palco vestindo um smoking elegante, mas ainda carregando o mesmo violino velho que havia causado tantos risos na audição. Agora, porém, todos sabiam a verdade sobre aquele instrumento extraordinário. Quando as primeiras notas de sua composição preencheram o teatro, o mesmo silêncio reverente que havia tomado conta da sala de audições se espalhou pela plateia. A música de João falava a linguagem universal das emoções humanas, transcendendo barreiras sociais e culturais. No final da apresentação, a ovação foi ensurdecedora. Benedetti, regendo a orquestra, tinha lágrimas nos olhos. Na primeira fila, sentavam-se os pais de João, um casal simples que havia feito sacrifícios imensos para apoiar o sonho musical do filho. Eles também choravam, mas de orgulho e felicidade. Eduardo e Amanda, agora colegas de João na orquestra, aplaudiam entusiasticamente das cadeiras dos primeiros violinos. A transformação em suas atitudes havia sido completa, de escárnio para respeito profundo. Após os aplausos, um crítico musical renomado se aproximou de João no camarim. Jovem maestro, disse ele, sua história vai percorrer o mundo. Não é apenas sobre música, é sobre não julgar pelas aparências, sobre o valor real versus o valor percebido, sobre como o talento verdadeiro sempre encontra uma forma de brilhar. João sorriu, guardando cuidadosamente seu violino Guarneri na mesma caixa velha de couro marrom. Sabe de uma coisa? Acho que essa sempre foi a lição que meu bisavô queria ensinar quando decidiu passar este violino para a família. Que a verdadeira música não vem do instrumento mais caro ou da educação mais refinada. Ela vem do coração. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo carregando sua caixa de violino, João refletia sobre a jornada extraordinária que o havia levado até ali. Alguns meses antes, ele era apenas um jovem da periferia com um sonho impossível. Agora, era reconhecido como um dos talentos musicais mais promissores do país. Mas o que mais o emocionava não era a fama súbita ou as oportunidades que se abriam. Era a certeza de que havia honrado a confiança de seus ancestrais, de que a música que fluía através de gerações de sua família continuaria viva através dele. O violino que parecia velho e sem valor havia parado o tempo em uma sala de audições, provando que o verdadeiro tesouro nunca está na aparência externa, mas na alma que habita dentro. E às vezes, quando temos coragem suficiente para olhar além do óbvio, descobrimos que os maiores milagres estão escondidos nos lugares mais inesperados. A música de João continuou ecoando pelas ruas da cidade, carregada pelo vento noturno, lembrando a todos que ouviam que a beleza verdadeira não precisa de ornamentos caros para brilhar, ela simplesmente é, e quando é genuína, nada no mundo pode ofuscá-la.